Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nossa audiência do Grupo Permanente de Trabalho sobre o Transtorno do Espectro Autista e outros transtornos. Queria cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o Jefferson Magário, que está liderando esse grupo aí, o nosso líder de governo, que se faz presente também, Amarildo Simoni. Cumprimentar o membro da Defensoria, Andrew Toshio, a doutora Renata da OAB, a Stephanie do CAPS, Gabriele representando a AMAR, a Adriana da Educação, assim como a Jéssica da VELE, e nossa secretária municipal de Educação, que se faz aqui presente também. Representando a saúde está a diretora de saúde, Fernanda, e a Graciele. Queria agradecer a presença de todos vocês, e para dar continuidade ao nosso trabalho, vou passar a palavra para o Jefferson Magário. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o vereador Tom, o vereador Amarildo, que hoje está aqui compondo a mesa diretora aqui desse grupo de trabalho. Gostaria de cumprimentar a todos aqui que estão presentes, pela educação, a Michele, a Adriana, a Jéssica, pela Mara, a Gabi, a saúde temos aqui a Stephanie, a Fernanda, e também representando aqui o pessoal da psicologia, né, a Graziela, doutor Andrew, da Defensoria, e doutora Renata, do OAB. Nós tivemos aí uma reunião prévia online, onde nós decidimos algumas coisas que a gente vai dar início depois do uso da tribuna, se houver alguém, né, inscrito aí para usar a tribuna. E agora eu vou dar a palavra para o nosso líder do governo, o vereador Amarildo, para dar boas-vindas para vocês. Boa tarde a todos aí. Gostaria de cumprimentar aqui a doutora Renata Machado, Renata Machado, né? Cumprimentar também, aproveitar para mandar um abraço ao pai dela, um grande amigo, o doutor João. Cumprimentar o doutor Toshio, né? O pessoal prefere falar Andrew, mas eu prefiro falar Toshio. Né? Cumprimentar aqui os membros aí da saúde, a Fernanda, a Graziela e a Stephanie aqui. Cumprimentar a Gabi aí da AMAR, a nossa diretora municipal da Educação, a Michele, em nome dela, cumprimentar as outras duas membros da Educação e a todos que estão aí presentes e nos assistindo aí. Sejam bem-vindos, uma de enorme relevância, né, essas reuniões desse grupo de trabalho, que trata de um tema tão caro para a sociedade hoje, que são as pessoas com espectro autista e também outros transtornos aí. Dando início aqui ao grupo, Roberto, tem alguma inscrição prévia? Pulso da tribuna? Não? Então, vamos dar continuidade aqui no nosso grupo. Vamos começar a questão aqui da pauta de hoje, que é o levantamento de dados e diagnóstico. Então, vou passar a palavra para o doutor Andrew Toshio, que vai começar aí já dando as suas primeiras palavras no nosso dia de hoje. Doutor? Boa tarde. Alô? Oi? Oi? Não. Oi. Boa tarde, pessoal. Então, mais uma reunião do grupo. Desejar que a gente tenha uma boa discussão hoje. Agradecer novamente todos os membros do GT, as pessoas que estão nos acompanhando. Tem muitas questões envolvendo essa pauta de diagnóstico, né? Além dessa pauta de diagnóstico, a gente precisa lembrar, a pedido da doutora Renata, que a gente precisa discutir a questão da adequação do GT ao regimento interno. A gente não fez uma análise
da natureza jurídica do grupo, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa análise à luz do regimento interno. E eu acho que a gente pode, né, Renata, fazer esse estudo e trazer numa próxima discussão, né? Fazer uma leitura do regimento interno e pensar de que maneira essa resolução ela se adequa ao regimento interno. Se não se adequar, fazer uma proposta de regularização. Acredito que, não havendo prejuízo, né, não há razão nenhuma para não aproveitar o trabalho que já foi feito. A ideia é justamente evitar que haja questionamentos, né? Então, essa regularização e um aprofundamento mesmo do funcionamento, à luz do regimento interno, acho que é uma tarefa importante. Mas acho que a gente vai discutir isso mais para frente. Acho que a doutora Renata vai conduzir essa conversa. Bem, a gente ficou de discutir como pauta principal a questão do diagnóstico, porque a gente entende que o diagnóstico ele é fundamental para que a gente possa pensar em como avançar, né? A perspectiva final desse grupo de trabalho é se aprovar uma política municipal, né, para pessoas com autismo aqui na cidade de Registro, né? Acho que essa perspectiva final, não sabemos se ele vai ter um caráter... Originalmente, ele tem um caráter permanente, né? Acho que a pretensão é que ele tenha um caráter permanente. Mas a gente não sabe muito bem como vai ser no futuro desse grupo de trabalho. Mas uma tarefa que é muito importante é a gente conseguir construir, propor, né, uma política. Não é construir porque essa política vai ser debatida depois na Câmara, né, e vai envolver não só o grupo de trabalho, mas, enfim, toda a população da cidade. Mas é uma tarefa muito importante. E, para conseguir cumprir essa tarefa, é fundamental que haja um diagnóstico, né, que a gente tenha esse diagnóstico. E aí, eu acho que a conversa aqui é a gente entender de que maneira a gente pode produzir esse diagnóstico, né, de que maneira a gente levanta dados, enfim, entender quem é a rede que está atuando, né, e, a partir dessa rede, como é que a gente pode extrair informações e dados. Como é que a gente sistematiza dados. Então, discutir, especialmente, né, mapeamento de rede e metodologia para levantamento de dados. Eu sei que vocês têm muita experiência nisso, né, quem trabalha, enfim, com políticas públicas, né, no Poder Executivo, sempre lida com planos, né, com planejamento, com planos. E creio que vocês tenham condições, experiência suficiente para fazer uma proposta de metodologia sem necessidade de recorrer a especialistas, né? Eu acho que vocês são especialistas nisso, porque lidam com isso, porque já têm uma experiência, uma trajetória de trabalho, né, funcional, que dão essa experiência, né, sem a necessidade de ter que recorrer a especialistas sobre metodologia, né, de trabalho para levantamento de diagnóstico. Então, a ideia é mais ouvir vocês, né? Bem, eu tenho formação jurídica, então eu não tenho tanta experiência quanto vocês sobre o diagnóstico. Mas eu vou começar falando um pouco do que a gente tem na Defensoria Pública de Dados, né? Sempre cuidando para manter sigilo, né, para não identificar crianças e adolescentes. Acho que é um alerta importante para a gente aqui, né? A gente sempre trabalhar com números, sem identificar as pessoas, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente está falando de uma área que é bastante sensível, que é protegida, tá bom? A gente começou a compilar dados a partir de 2023, com relação à TEA. Eu estou falando só de TEA. Isso foi uma discussão que já foi superada, né, no encontro anterior, no sentido de que seria importante esse GT focar em TEA, porque a gente tem uma diversidade muito grande de transtornos, né, e o grupo entendeu que não teria fôlego, né, para conseguir abranger todos os outros transtornos, né. Então, o foco é TEA, e por várias razões, diversas razões, né. Acho que há, de fato, uma demanda maior, né,
uma urgência maior pelo volume de demanda com relação à TEA. E a gente tem, por essa razão, mais entidades, organizações e políticas voltadas para a TEA. Bem, então, em 2023, os números não são tão significativos. Acho que é importante que a gente comece por aí. Embora eles não sejam tão significativos, isso não significa que a demanda não seja uma demanda considerável. A gente está falando de demandas que chegam à Defensoria Pública. Sabemos que há, enfim, dificuldades de acesso à justiça, né? Nem todas as pessoas conhecem o trabalho da Defensoria Pública. Acho que a minha participação aqui tem muito dessa necessidade de dar visibilidade também para a Defensoria, para o trabalho da Defensoria, que é uma instituição que serve ao povo, né? É uma instituição pública que tem que prestar um serviço de assistência jurídica, gratuito e com qualidade, assim como a educação pública, assim como a saúde, o SUS. Então, a Defensoria Pública se insere no âmbito desses equipamentos públicos do Estado que precisam prestar uma assistência com qualidade. Então, a minha participação aqui tem essa razão, né, de também colocar a Defensoria Pública à disposição, dar visibilidade e dar ciência para as pessoas de que esse serviço está à disposição e tem que ser usufruído, tem que ser usado, porque não é um favor, eu sempre repito, né, não é um favor que se faz, mas essas instituições, esses serviços, eles são fruto de conquistas sociais, eles são sustentados pelos impostos que os cidadãos pagam. Então, ninguém está fazendo aqui caridade, né? Nem a Câmara, nem a Saúde, nem a Educação, nem a Defensoria Pública. A gente presta um serviço garantindo direitos fundamentais que estão assegurados na Constituição Federal, né? 2023, então, só para dizer que os números não são tão significativos, mas é porque a gente tem algumas barreiras, né, como a dificuldade o desconhecimento sobre o trabalho da Defensoria, a dificuldade das pessoas também chegarem à Defensoria Pública, a burocracia que as instituições precisam enfrentar, né, na sua tarefa, no seu cotidiano. A gente tem horário de atendimento, enfim, a gente tem uma dinâmica de funcionamento que, muitas vezes, não consegue contemplar todas as pessoas. A gente tem as nossas limitações, nosso serviço ele precisa ser com qualidade, mas a gente tem as nossas limitações, assim como os outros equipamentos e instituições públicas, né? Então, a gente tem algumas barreiras que, muitas vezes, dificultam esse acesso, e a Defensoria Pública também está à disposição aqui para pensar, né, em limitações, em barreiras e formas de superar isso também. Então, em 2023, a gente registrou 12 casos de atendimento, no atendimento inicial, que a gente chama de triagem. Então, triagem é a porta de entrada da Defensoria, né? São atendimentos que acontecem no período da manhã, terça e quinta-feira, presencialmente. Quarta-feira, a gente tem agendamentos de atendimentos remotos, né? A partir da página da Defensoria Pública, enfim, esse registro, essa solicitação de atendimento remoto é simples, né? A gente tem segunda e sexta para atendimentos de urgência, tanto presenciais quanto agendados remotamente. Esses atendimentos de urgência, eles não se dão só na segunda e sexta, né? Eles são centralizados, distribuídos para segunda e sexta, mas eles acontecem a qualquer momento. Então, se existe uma situação de urgência e a pessoa vai até a Defensoria Pública, ela tem que ser recebida, tem que ser atendida, né, se ela leva uma demanda urgente. Se a demanda não é urgente, a gente faz o agendamento necessário para o atendimento, para a continuidade do atendimento. Então, em 2013, a gente registrou 12 casos. 2023, a gente registrou 12 casos, tá? Com idades que variavam entre 2 a 16 anos. Demandas que envolviam saúde e educação. Dessas 12 demandas, apenas 3 evoluíram para uma ação judicial. Então, uma ação para profissional de apoio, uma ação para inserção em programa de educação para o trabalho e uma ação para
na verdade, 2 ações para profissional de apoio, tá? E uma ação para inclusão em educação para o trabalho. Em 2024, registramos 19 casos de atendimento, com idades que variavam de 2 a 15 anos, também demandas de saúde, educação e transporte. Apareceu demanda de transporte também. Dessas 19 demandas em 2024, 6 evoluíram para ação judicial. 4 foram ações de profissional de apoio, tanto para atividades da vida diária quanto atividades escolares, né? Tanto para atividades de vida diária quanto para atividades escolares. Foram 4 ações e 2 ações envolvendo acesso a terapias. Uma solicitação para atendimento na área da psicologia e outro para atendimento na área da nutrição. Então, profissional de psicologia e nutricionista. Até agora, em 2025, a gente está no meio de 2025, já registramos 14 casos de atendimento, com idades que variam entre 2 e 14 anos. Também demandas de saúde e educação. Dessas 14 demandas, 2 evoluíram até agora para ação judicial, as 2 de profissional de apoio. Então, a gente tem, no total, um registro de 45 demandas em 2 anos de atendimento. Pessoas com TEA só, tá, pessoal? A gente também atende outros transtornos e questões de saúde mental de uma maneira geral. Essa questão de evolução para ação judicial, é importante também explicar que essas demandas, muitas vezes, elas não são tramitadas na Defensoria Pública, não são processadas na Defensoria Pública com tanta rapidez, porque a gente depende de expedição de ofícios, né, para saúde, educação, a gente depende de respostas. Muitas vezes a gente consegue, por meio dessa comunicação, dessa troca, a gente consegue, muitas vezes, satisfazer o direito da pessoa que nos procura, sem necessidade de ingresso com ação judicial. A gente chama isso de resolução extrajudicial de conflitos, que é um princípio muito importante na Defensoria Pública. A gente tenta, na medida do possível, sempre esgotar, né, o diálogo com o poder público antes de pensar em judicialização. Esse é um princípio que é estruturante na nossa atuação. Então, a gente não conseguiu identificar, isso não está constando no nosso levantamento, né, pensei nisso até agora, né, os casos que foram resolvidos, isso não está constando. A gente tem os casos recebidos, os casos que evoluíram para ação judicial, mas muitos desses casos, muito provavelmente, foram resolvidos sem necessidade de ação judicial, por meio dessa tentativa de resolução extrajudicial, né, da demanda. Então, é um outro dado que a gente pode depois também quantificar para apresentar numa outra oportunidade. Então, por hora é isso, pessoal. E fico à disposição para discutir esses dados também com vocês. E só para concluir, e voltando, né, à pauta, é a gente pensar de que maneira a gente faz esse mapeamento da rede que atua e de que maneira a gente pode levantar esses dados. E se há uma necessidade de a gente não só trabalhar com a rede que atua, mas também com outros órgãos, instituições e atores. Por exemplo, o Ministério Público, né, que também deve receber demandas. Então, pensar quem que a gente também convidaria para participar, ainda que não esteja compondo esse GT. Acho que é importante a gente pensar nas instituições que não estão aqui, como o Conselho Tutelar, por exemplo. Inclusive, houve uma demanda do Conselho Tutelar de participar, né, do grupo de trabalho, não sei se na condição de membro, enfim, ou não, mas eu acho que vale a pena também dialogar com o Conselho Tutelar para fazer esse convite para que eles possam estar mais presentes, porque a notícia que eu recebi, inclusive de uma reunião que a Defensoria Pública fez essa semana, foi de que o Conselho Tutelar também tem recebido muitas demandas relativas à TEA e outros transtornos, né? Então, acho que vale a pena também. Enfim, só para dizer que é importante a gente pensar na rede que atua, quem não está nessa rede que atua, mas que pode ser importante, como a gente levanta esses dados e como
a gente pensa em metodologias para poder ter os elementos necessários para poder pensar na política pública. É isso. Agora, a educação. Oi. Boa tarde a todos. Nós trouxemos aqui alguns dados que nós coletamos a partir da Secretaria Escolar Digital, né, que é a nossa referência, e também a partir de uma planilha que nós temos, que é alimentada pelas professoras, é uma planilha interna, é alimentada pelas professoras do atendimento educacional especializado e acompanhado por nós, né? Então, são dados assim que podemos falar que são flutuantes, porque diariamente nós recebemos matrícula e nós temos recebido frequentemente crianças, né, que já chega com um laudo e algumas crianças em processo de investigação. Então, nós trouxemos alguns dados aqui para apresentar para vocês. Como nós pensamos numa questão de diagnóstico, nós estávamos até conversando que seria interessante, como o Toshio trouxe, né, de 3 anos, de fazer um levantamento de 3 anos para trás, né, para frente, aliás, para poder ter uma visão do crescimento, né? Só que a gente não teve tempo hábil. Mas, fazendo as tabelas, que nós fizemos várias tabelas, né, Jéssica? Surgiram aí as ideias de fazer outras tabelas que nós, posteriormente, iremos complementar aqui para trazer para o grupo de estudo. Então, de âmbito geral, nós temos hoje na rede, vou falar de número geral de estudantes, tá? Nós temos 1.215 crianças na creche, 1.309 na pré-escola, 2.971 crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental e 26 crianças matriculadas, 26 crianças não, adultos, né, na educação de jovens e adultos. Dá um total de 5.521 alunos, né? E com o TEA, segundo a nossa planilha, nós temos 15 crianças na creche, 104 crianças na pré-escola, 147 nos anos iniciais do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, e 2 alunos na EJA, né? Então, dá aí um total de 268 alunos. Em investigação, nós temos 15 crianças nas creches, 64 na pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental, sendo um total de 79 crianças em processo de investigação, né? Isso que chega ao nosso conhecimento na escola. Nós temos um total hoje na nossa rede de 40 escolas, né? São 19 creches municipais, uma creche conveniada e 20 EMEBs. E o que são EMEBs? São as escolas que atendem à educação básica obrigatória. Então, são crianças de 4 até 10 anos de idade, né, que compreende a pré-escola, o Jardim 1, Jardim 2, e os anos iniciais do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano. Então, nós temos 40 escolas, né, de profissionais aqui para falar para vocês. Nós estamos atualmente nas creches, falando de profissionais que estão trabalhando diretamente com a criança, sem considerar o apoio técnico da secretaria, transporte, vigia, sem considerar esses profissionais. É o profissional que está diretamente ligado lá nas escolas. Nas creches, nós temos hoje 6 diretores, né, porque nós temos 6 setores de creche. Em cada setor de creche, nós temos 6
coordenadores pedagógicos. As unidades de creche que são vinculadas, elas têm coordenador de desenvolvimento infantil, são 11. O professor que atua na creche, nós chamamos de professor de desenvolvimento infantil, são 118. O professor substituto para o desenvolvimento infantil são 11. O atendente de desenvolvimento infantil são 16. O cuidador escolar são 87. Estagiários, 5. Secretários de escola são 6, 47 merendeiras, 41 auxiliares de serviços gerais. São 354 profissionais lidando diretamente com as crianças de creche. Nas EMEBs... Oi, Toshio. Ver se esse material pode ser disponibilizado. Pode. Só para a gente não ter que ficar anotando, entendeu? Inclusive, a gente trouxe, se quiser projetar, dá para projetar. Eu também posso disponibilizar meu material. É só para, né, não ter necessidade de quem estiver fazendo a ata anotar todos esses dados que a gente consegue A disponibilizar. gente trouxe digitado e trouxe na pendrive. Tá? Obrigado, desculpa interromper. Imagina. Nas escolas municipais da educação básica, então, que compreende a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, que são crianças de 4 até 10 anos de idade, nós temos 14 diretores de escola, 14 coordenadores pedagógicos, 61 professores de educação infantil, 12 professores substitutos de educação infantil, 140 professores do ensino fundamental, 21 professores substitutos do ensino fundamental. Nós temos... aqui eu trouxe um dado. Só do ensino fundamental de licença saúde nós temos 10 professores. A gente tem os afastados dos substitutos também. Nós temos 10 professores do AEE, 15 professores de educação física, 15 cuidadores escolar, 38 estagiários. Nós temos 13 secretários, 53 atendentes, 51 merendeiras e 54 auxiliares de serviços gerais, um total de 521 profissionais diretamente ligados na EMEB. Só por questão de dúvida, só. Os cuidadores falou 15, mas incluindo já essa última convocação? Não, esses é o que nós temos hoje atuando. É o nosso quadro real. Tá? É importante falar, né, porque está na mídia, enfim, essa chamada de 11 cuidadores, eles vão cobrir essencialmente as creches, tá? 9 salas e 2 volantes, tá? Então, a gente também tem uma possível demanda para chamar mais para o fundamental também. O total de profissionais que nós temos hoje atuando diretamente com as crianças, né, são 354 creches e 521 EMEBs, dá 875 profissionais. E ainda é insuficiente para a demanda que nós temos de 5.000, eu vou voltar lá, 5.521 estudantes. Dentre eles, 268 crianças com laudo de TEA e 79. A gente não fez a porcentagem, né? A nossa intenção é fazer isso. É que vai fazendo tabela e vai dando a necessidade de fazer outras informações. E é importante frisar que os 79 em investigação, eles são passivos de apoio. Eles não têm o diagnóstico, mas a gente vê a necessidade, a gente usa o bom senso, né? Então, esses contratados, estagiários e concursados, cuidadores, também fazem o apoio de crianças em investigação. Tá? É isso. É um dado que a gente vai trazer, que também é que na nossa planilha do AEE, a nossa planilha interna específica, as professoras elas fazem a indicação das crianças, porque são as professoras que vão avaliar a necessidade de um apoio de sala, né? Então, as professoras do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. Então, na nossa planilha, nós temos lá a criança que necessita de atendimento, indicado por ela, a que não necessita, a que necessita urgente.
Então, nós estamos hoje trabalhando com as urgências, que a gente ainda não conseguiu atender toda a demanda, tá? Porque nós já fizemos várias entrevistas com estagiários. Provavelmente, não fizemos essa conta para trazer mais de 50, né, Jéssica? Só que semana passada, no processo de contrato, 8 desistiram. 7 no mesmo dia, 1 no dia seguinte. 8 desistiram. Então, a gente está com bastante dificuldade de fazer essa substituição das necessidades que são urgentes, né? Como estão distribuídas as nossas turmas? Nas creches, nós temos hoje, de berçário, nós temos 50 turmas de berçário. Lembrando que cada turminha de berçário são 8 crianças, né? São 8 crianças para um profissional, é o que diz a legislação, um educador, e nós temos hoje o professor e o cuidador, né? O cuidador fica o período integral da criança e o professor de desenvolvimento infantil ele fica no período parcial. Então, nós temos 50 turmas de berçário e 62 turmas de maternal. As turmas de maternal, nós temos o maternal 1 e maternal 2. Essas turmas elas são um pouquinho maior, são 15 crianças, né? 15 crianças para cada profissional. E nós temos, como eu falei, um professor que fica no período parcial e o cuidador que fica no período integral. E nós temos hoje uma sala de berçário e maternal multi, né? Então, nós temos 113 turmas na rede municipal. Nas escolas, nas EMEBs, hoje nós estamos com 205 turmas. Nós temos 65 só de educação infantil, né? E nós temos 140 só de ensino fundamental, um total de 205 turmas nas nossas EMEBs. A quantidade de alunos, né? Nós temos hoje, na educação infantil, então, de alunos por escola, na educação infantil que fazem parte do atendimento educacional especializado, né? Nós temos hoje, se vocês quiserem, eu posso falar escola por escola. É melhor falar o total, né? De alunos da educação infantil, como eu falei, tem 65 turmas, 65 alunos TEA, tá? No ensino fundamental, nós temos 140. Um total aqui de 237, só nas EMEBs. Isso, aí os professores do AEE, isso que eu vou falar para vocês agora, nós temos 11 blocos e 10 professoras para atender toda essa demanda. É insuficiente, né? Então, nós temos hoje 11 blocos, mas um bloco está sem professor, que ela já foi chamada do concurso e ela sinalizou que ela vai assumir, nós estamos aguardando a professora assumir, tá? Então, aqui são os blocos, né, que talvez seria melhor se vocês vissem a projeção. O bloco 1, a sede é a Escola Alberto Bertelli, que compõe a Alberto Bertelli, a creche Estrelinha Azul e a creche Trenzinho Alegre, né? A professora lá é a professora Iamara. Não vou falar a quantidade aqui para vocês nesse momento, para ser mais rápido, tá? O bloco 2, a sede é a Ana Pinto Banks, é a própria Ana Pinto, né? Pelo número de alunos que temos lá, são 26 crianças que hoje têm laudo e 5 em investigação. Vocês querem que passe a quantidade de crianças? Eu passo. Do todo, né? Vocês querem que projete? Seria melhor para ver? Diagnóstico Educação AEE para Comitê TEA. Diagnóstico Educação.
Eu estou na página 7 agora. Eu passo no grupo. Tá. Mas, então, é rapidinho, ele colocando é rapidinho, não é? Isso, vamos guardar um pouquinho, eles abrir aqui a tela. Gostaria de também anunciar a presença do vereador Tafarel, fazendo parte aqui da nossa reunião hoje, do grupo de trabalho. Obrigado, Tafarel, pela presença. E acho importante esse levantamento. Até agora, a gente já teve aqui o pessoal da Defensoria, né, que passou o número de atendimento que foi feito na Defensoria nos anos de 23, 24, 25, e agora o pessoal da Educação está fazendo aí o diagnóstico, passando os dados, né, para a gente poder estar fazendo um levantamento com todos os setores, para nós termos uma noção do tamanho que está, né, a questão do tamanho da quantidade de pessoas com TEA aqui no nosso município. E todos esses dados eles vão ser analisados pelo grupo e depois a gente vai ter como a gente fazer políticas públicas, né? Já com esses dados em mão é muito importante. Que até hoje todos têm individualmente esses dados, né? Então todo mundo, cada um passando o seu, a gente vai ter uma noção, né? Ainda vai ficar algumas. O Dr. Toshio já nos antecipou aqui que tem o pessoal da Conselho Tutelar, né? E tem outros órgãos também. Então, agora já entro na tela. Pode voltar, Adriana. Posso voltar? Então tá. Eu estou aqui na página 7, acho que desconfigurou aí a apresentação. Porque eu não deixei nenhum quadro quebrado, eu tenho esse toque. Na página... desce um pouquinho lá no item FAE, Organização Geral por Blocos. Tem que descer um pouquinho. Pode descer. Pode descer. Aí. Aí começa, organização geral por blocos. Se desse para descer o F, só para não encavalar as tabelas lá abaixo, para a gente... Não, coloca lá o cursor no F, lá em cima, e desce, por favor. Isso. Aí, agora fica melhor, né? Então, vamos lá, olha, a escola, então, o bloco 1 é a sede Alberto Bertelli, a professora Iamara. A escola Alberto Bertelli, ela está com 10 crianças com laudo, 13 em investigação, são 23 crianças, né? A creche Estrelinha e a creche Trenzinho, no momento, nós não temos criança com laudo. Na EMEB Ana Pinto, é o bloco 2, é a professora Emanuela. Temos 26 crianças com laudo e 5 em processo de investigação, total de 31. Na EMEB, Você está falando só laudo de TEA, né? Só laudo porque TEA. Porque ela tem outros também, não? Não. Não? Aqui só TEA. Não, eu sei. Uhum. Mas o professor fica só com TEA ou ele atende outros diagnósticos? Atende outros também. Então, porque acho que esse impacto a gente tem que saber, porque não é só TEA que ele atende, né? Sim. Tem DI. Sim, tem outras deficiências, né? Mas aqui, no caso específico, nessa tabela do bloco, a gente só colocou a... É só para a gente saber que não está sobrando tempo, está faltando. Não, está faltando. Ela atende muito mais que está faltando, tá? A gente trouxe só o do TEA. Então, lá no bloco 3, na EMEB Fernando Sérgio, a professora Edileia. Lá no Fernando Sérgio, nós temos 9 com laudo, 2 em investigação. Na EMEB Pedreira, são 6 com laudo e 6 em investigação. Na creche Ivete, nós temos 1 criança com laudo. E na creche Maria Clara, nós temos 1 criança com laudo. Tá? Esse é o atendimento da professora Edileia. No bloco 4, é a EMEB João Possi, a professora Shirley. A escola João Possi tem 17 crianças com laudo e 5 em processo de investigação. E a EMEI Maria Zilda, que é uma vinculada ao João Possi, ela tem 9 crianças com laudo. Aqui é EMEI, né? EMEI é pré-escola, tá, pessoal? O bloco 5, a sede é José de Carvalho, é onde está vago. Então, a EMEB José de Carvalho, nós temos 6 crianças com laudo. A Olga Clivati, 7. Pingo de Gente, 5. Creche Maria Benedita, até o momento, nenhum. E creche Mirlene, 1 criança.
O bloco 6 é a creche, é a EMEB José Mendes, a professora Edna, ela é professora que chegou nesse concurso público, né, esse ano. Lá no José Mendes, nós temos 23 crianças com laudo, 3 em investigação. Na creche Cecília, nós não temos. E na creche Edeleisa, temos uma criança com laudo. No bloco 7, a sede é a EMEB Josino Silveira. E a EMEB Josino, ela tem hoje 21 crianças com laudo, 2 em processo de investigação, né? A EMEB Josino e a Juscelino são as que mais têm alunos no processo, né, do atendimento educacional especializado. A EMEB Oleriano não temos aluno, e a creche Eliane Rolim, 4 crianças com laudo e 6 em processo de investigação. Lá no Juscelino, então, nós temos, a Juscelino é um bloco só, né, pela demanda, nós temos mais de 50 crianças lá, né, Jéssica? Mas com um laudo TEA, né, autismo 34, 9 em investigação. A EMEB Queçal-Caçuga é a sede do bloco 9, né? Na própria EMEB, na Queçal-Caçuga, tem 10 alunos com laudo, 12 em investigação. Na escola Ida Leib, temos 3 com laudo, e na creche Serrote, nenhum. A EMEB Nicea Hirota é o bloco 10, né? A sede Nicea tem 15 crianças com laudo, 6 em investigação. A EMEB Cristiano e José Calide são vinculadas à Nicea Hirota. Então, no Cristiano tem uma criança com laudo, 6 em investigação, e no José Calide nenhuma criança. Aí nós temos o Centro Municipal Educacional Especializado, que a gente chama de Centrinho, né? Carinhosamente de Centrinho. Lá é a professora Ivanete. Aí tem tem a Iva, né? Carinhosamente Iva. Aí nós temos a creche Gente Feliz, creche Carmen Helena, creche Kioshi, temos 3 com laudo em investigação. A creche Maria Zilda, 4 com laudo, nenhuma investigação. Creche José Macedo, 2 com laudos, 2 em investigação. Creche Nosso Ninho, 2 com laudo. Creche Balãozinho, 1 com laudo em investigação. Creche Pedacinho, 3 com laudo. Creche Rogério, não tem nenhum. EMEB Francisco Manuel, temos 7 com laudo e 1 em investigação. E a EMEB Guaviruva, 3 com laudo e nenhuma investigação. Tá? Deixa eu ver qual outra. Outra informação que é muito relevante para nós. É um quadro resumo aqui das crianças, da quantidade de crianças. Pode descer um pouquinho. Se puder dar um enter lá em cima, no G, na letra G, para descer. Aí. Esse é o quantitativo que nós temos hoje, né? Nós não colocamos a faixa etária, mas colocamos a turma, tá? Na nossa rede. No berçário 2, nós não temos nenhuma criança. No maternal 1, nós temos 7. Maternal 2, nós temos 8. Jardim 1, nós temos 35. Jardim 2, nós temos 69. No primeiro ano, 40. No segundo ano, 25. No terceiro ano, 42. No quarto ano, 18. No quinto ano, 22. E na EJA, 268 crianças. Né? Essa é a nossa realidade hoje, em dados de quantidade. Vocês repararam que essas tabelas dá para transformar em outras informações. Posso só perguntar, esse sistema que vocês têm na educação, dá para ter os dados, eu sei que não é responsabilidade do município, mas vocês conseguem ver os dados da questão da adolescência, da questão do Estado? Não. Só acesso ao municipal? Não. Então, para a gente ter esses dados, teria que ter alguém, um representante do da rede estadual? Sim. Na rede municipal, o que o município e o Estado compartilham é a Secretaria Escolar Digital, que é uma plataforma do governo estadual. É a mesma plataforma. Só que nós, da educação municipal, nós só temos acesso a ler as informações da rede municipal. Entendi. Especificamente da rede municipal. municipal. E a rede privada, não? Se for vinculada à rede municipal, a gente consegue também.
né? No caso de educação infantil, só educação infantil. Então, tem como ter esses dados da rede privada até o Fundamental 1? Se a escola for só de educação infantil. Aí é de âmbito administrativo do municipal. Mas se a escola tem EMEB, se tem EMEB, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental já é de âmbito estadual. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente poderia até ter acesso para pesquisar seria nominalmente criança por criança. Permita só uma Se observação. vocês tivessem esse nome, né? Eu penso que essa informação, porque mesmo a escola privada, ela é supervisionada pelo Estado. Então, Trazendo o Estado, talvez nós teríamos todos os dados. É isso? Representante Só do que Estado. é o que até a gente tem conversado, né, e tem falado para vocês que o nosso maior número de crianças hoje a gente entende como uma curva, né? E aí a gente foi contar, né, Jéssica, justamente para isso, para vocês verem que são crianças, olha lá, 35 no Jardim 1. São crianças com 4 anos, 69 crianças com 5 anos, 40 crianças com 6 anos, com 7 anos nós temos 25, com 8 anos nós temos 42, 35, Gé? Mas eu estou mais embaixo. No 4º ano e 5º ano. Então, já desci. Então, a gente observa que as crianças mais velhinhas, né, a turminha das crianças de 4 anos, que estão no 4º ano, que são de 9, crianças de 10 anos, né? Então, há um número Mas bem tem menor. bastante diagnóstico tardio, né? Está tendo bastante agora. Então, assim, como a gente está tendo a visão que tem mais essa busca do diagnóstico agora, porque a gente está mais preparado, acho que com o tempo a gente vai tendo mais, né, é uma coisa mais atual, mas também está tendo diagnóstico tardio. Então, assim, precisava de ter esses dados para a gente fechar um diagnóstico mais... No nosso caso aqui, a gente trouxe da rede municipal. Sim, então, a gente, falando assim, quando fala de educação, acho que a gente precisava desses dados também. Né? Eu acompanho, acho que 2 adolescentes, na época que eu também atendi na Mar, que estão fora da escola, já seriam no Fundamental 2, entendeu? Então, não tem como existe isso também, é uma informação a se considerar, porque nós temos alguns casos de pais que eles já sinalizaram para nós que estão só esperando o filho terminar o 5º ano para evadir da escola estadual. A gente tem essa realidade, né? Com relação ao Estado, eu fiz uma visita na diretoria de ensino no começo do ano, eu e a minha assessora Tatiane, e foi passado para nós na época que tinha 70 alunos. A gente fez até uma comparação, né? A gente tinha feito uma visita para vocês lá na Secretaria de Educação, acho que uns meses antes eu tinha ido lá na Educação, e realmente existe aí uma quantidade menor no Estado. Muito menor. Então, a gente vem aumentando, né, o número de laudos, né? E eles nos passaram, foi a Francine, nos passou 70. Mas a tendência desse número, a gente observa que vai subir, e se a gente observar ali uma coisa que você falou, o 3º ano é um número que aumenta ali, né? Porque a gente teve uma demanda de aumento de diagnóstico de 2 anos atrás, maior. Então, impacta ali, para nós já é visível. Né? Então, o que a gente consegue ver em nível de território municipal, dentro do que a gente abarca da educação municipal, os números eles estão crescendo cada ano mais e, obviamente, o acesso ao diagnóstico mais precoce, a conscientização das famílias em procurar, né? Sim. Então, isso vai refletir nos números ao longo do tempo. Sim. Então, o Estado hoje tem um número menor, mas, se ele olhar para os dados do município, ele sabe o que vai ser daqui 2, 3 anos. Outro dado que é interessante observar, que as crianças ali de 1º ano, que hoje estão com 6, são os nascidos em 2019. Né? Os nascidos em 2019 é o 1º ano, os nascidos em 2020 é o Jardim 2, com 62, o Jardim 2021, Jardim 1, desculpa, com 35. Então, são, assim, informações para a gente
refletir, né? Por conta também dessa questão do acesso que hoje as famílias estão tendo para procurar um médico e também para ter um laudo, um diagnóstico precoce. Só para tirar uma dúvida, você tem alguns dados de crianças que evadiram da escola? Da rede municipal? Da rede municipal? Não trouxemos nenhum dado nesse sentido e também não temos caso, especificamente de TEA, nós não temos abandono. Na rede, não. O município, Tom, ele tem uma prática de busca ativa bastante incisiva, que o Estado também tem. Mas a criança menor, o abandono da criança menor, ele é menos crescente porque tem uma assistência familiar maior, uma assistência de acompanhamento de saúde maior, no sentido de que a criança tem menos autonomia. Então, assim, evasão de uns anos para cá é praticamente zero, tá? A não ser que seja um aluno que esteja fora da escola e a gente consegue mapear, porque os pais mudaram recentemente de município e não imediatamente alocar a criança na unidade. Pelo SED, a gente consegue ter esse rastreamento hoje, mais rápido, vamos pensar assim. A Secretaria Escolar Digital do Estado, que é o mecanismo que a gente usa, ele nos possibilita esse rastreamento, porque uma criança, para fazer matrícula, os municípios eles inserem os dados no SED, né? Então, vamos pensar, de 10 anos atrás, o índice de evasão era maior, 4º, 5º ano, e volto a dizer, pela questão da mobilidade da família. Hoje é mais difícil, e depois da pandemia, a ação de estar indo atrás das crianças é mais incisiva pelo município. Ela é mensal, ela é semanal. O aluno, a cada 3 faltas, a família já é comunicado, o conselho tutelar vai na casa. Então, tem ações de busca ativa que não Para cessam. considerar Nós temos evadido, aqueles casos de que dá mais de 15 dias e acaba que a criança fica sem a matrícula, entra como evadido ou não? Esse caso de 15 dias, você está falando no começo do ano? Não, de 15, porque assim, eu tenho adolescentes, crianças que eu acompanho, que tipo, ficam 15 dias sem frequentar a escola. Aí meio que não está mais matriculado. Não. Não entra como evadido? Não. Existe a matrícula, ela continua na escola. O que acontece no início do ano, existe uma opção que a gente coloca lá, quando a criança não comparece, a gente coloca o NC, o NCOM, na verdade, que não compareceu. Porque o que acontece? No Estado de São Paulo, a Secretaria Escolar Digital é do Estado de São Paulo. Se vai para um outro estado, a gente não consegue buscar essa criança. A gente só busca quem está no estado. Então, pode existir uma lacuna. Vou dar o exemplo da filha da Jéssica. Ela já estudou aqui e estudou em Curitiba. Se a gente pesquisar, vai ter a lacuna do ano que ela estudou em Curitiba. Então, para fazer essa questão de abandono, de evasão escolar, a gente tem que investigar várias situações, né? Porque tem muitas famílias que migram e muitas vezes elas não avisam. Aí, posteriormente, chega pelo Conselho Tutelar uma solicitação de transferência, por exemplo, ou a escola onde ela está em outro estado liga pedindo a transferência. Mas considera evadida a partir de quantas faltas? Só para ter uma... Então, eu não sei como que é no estado. Não, no município. No município, a gente não trabalha com evasão nem com abandono. A criança faltou 3 dias consecutivos, a escola entra em contato com a família, faltou 5 dias consecutivos, aí tem todo o procedimento, o protocolo, né, que a gente segue, porque a gente quer essa criança na escola. Mas nós temos casos, sim, que a família tem sido resistente, diz que a criança está doente, mas não apresenta atestado médico. Nós temos, inclusive, uma necessidade de discussão com o Ministério Público sobre alguns casos de algumas crianças, mas são casos específicos e que acho que não vem ao caso aqui agora, nesse momento. Autismo, não é TEA. Nós não temos nenhum caso de criança TEA, né, evadida da escola. Obrigado, Adriana. Gostaria de anunciar aqui a presença do superintendente do Codivar, o Fábio Bruneira. Muito obrigado, Fábio, pela presença. Agora vamos falar com o pessoal da saúde. Quem que vai ser a Fernanda, a Stephanie? A Stephanie. Então, com a palavra, a Stephanie da saúde. Boa tarde. Bom, eu vou trazer os dados do CAPES infantil, o IUTACA. Falar em números primeiro, mas eu
Eu, a princípio, não pensei em fazer uma apresentação, mas eu posso fazer e compartilhar lá no grupo, até porque eu acho que a gente tem que codificar mais dados, né, para uma próxima reunião. Então, eu estou falando aqui da unidade do CAPES infantil, tá? As crianças que passaram pelo CAPES desde 2019. No total, são 541 crianças. Então, hoje a gente tem... Isso foi tirado de uma lista interna, né, que o CAPES já possuía, atualizada. Então, tem 541 crianças que passaram pelo CAPES para a investigação, né, para esse processo de avaliação, ou que tiveram o diagnóstico. Dessas 541 crianças, 72 foi descartado o diagnóstico de TEA. Então, dessas 541 crianças, 469 hoje possuem o diagnóstico de autismo. Lembrando também que a criança, quando ela vai para o processo de avaliação, ela pode chegar já com o diagnóstico, né, da rede privada, com o laudo da rede privada, ou não, ela só vem mesmo para ter esse diagnóstico. Então, são 469 com diagnóstico e, no momento, 55 em investigação. 469 com diagnóstico, 55 em investigação. Dá um número total. Desculpa, eu não fiz a conta, mas está quase chegando em 500, né? Pegando a fala da educação agora, que deu um total de 875 profissionais, a gente está em quase 500 crianças, 524 crianças que... Aí, no caso de vocês lá, Stefania, tem a questão da idade também ou não? Então, essa questão da idade, na tabela a gente coloca a data, a nossa tabela interna tem a questão do nome, né? Mas na tabela a gente coloca a idade em que a criança chegou no CAPES e a data de nascimento. De 2000, a maior, você vê na tabela assim, por fora, é de 2019 para cá, a maioria, por conta acho que do acesso, não sei também se outras questões, mas está entre 2019 e 2022 também, tem bastante criança nascidas em 2022 lá. Eu acho, agora falando desses dados em números, eu acho que a gente pode codificar esses números, né, de todos aqui, principalmente questão de idade, hoje até questão de idade, e pensando em mapeamento, mapeamento das famílias e mapeamento dos serviços, né? Dos serviços é algo mais fácil fazer, mas mapeamento das famílias, eu acho que a gente poderia fazer a princípio, para uma próxima reunião, uma proposta, a idade e o bairro, porque a gente está falando do município, né? Então, eu acho que seria muito interessante esses números serem colocados, codificados em idade da criança e o bairro onde ela reside. Eu acho que é um dado bem importante para a gente poder, mais para frente, né, fazer uma estratégia de... E com relação ao CAPES adulto, tem também? O CAPES adulto eu não fiz, gente. Mas tem autista também no CAPES adulto? Então, os adultos que estão lá, lá não se faz esse processo de investigação, mas tem adultos que possivelmente tem adultos que daí vêm com esse diagnóstico de rede privada, mas eu não tenho. Aí, a próxima, eu até pensei nisso, de trazer os dados que são do CAPES adulto. Eles iriam para o CAPES adulto a partir de qual idade? O infantil fica até os 17 anos, até 17. Tá, seriam os de maiores, maiores, 18 anos, vai para o CAPES adulto. Só para, né, como a gente está aqui, tem também uma discussão com a própria equipe. O CAPES infantil hoje, ele mais de 90% das crianças possuem, né, a maior demanda é TEA. O CAPES adulto ele é diferente, né? Ele tem um outro perfil também, até um outro perfil de atendimento. Hoje as crianças, né, elas têm essa necessidade da terapia, né? O CAPES adulto, lá são oficinas, uma outra proposta de atendimento. Mas essa questão
do adolescente ir para o CAPS adulto, a gente está em discussão também. Porque eu acho que também tem essa questão do o nível de suporte. O CAPS ele é para público, transtorno mental grave. Então, a gente entende, enquanto equipe, que também não é todo autista que estaria sendo atendido por ali, né? Seria mais a questão do autismo. Posso só fazer uma correção? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento grave, independente do nível de suporte. Tá? E os autistas nível de suporte, como é o meu caso, a maioria deles, a taxa de suicídio é de 80%. Então, é muito importante o CAPS criar essa política para atendimento dos autistas adultos, pois a maioria sofre suicídio, burnout autista, além de todas as outras comorbidades. Então, os autistas adultos não encontram nenhum lugar de apoio em nenhuma instituição, estamos fora da MAR pela faixa etária, estamos fora de todos os outros grupos, inclusive do CAPS. Então, não podemos basear em nível de suporte, porque isso seria uma política discriminatória. Claro que é necessária a capacitação dos profissionais da saúde para ter esse entendimento, tá? Inclusive queixas de muitos autistas adultos, que alguns profissionais da saúde, inclusive do CAPS, não têm um tratamento humano, digno, e muito menos com conhecimento técnico do autismo em adultos, em específico em mulheres, que o diagnóstico é totalmente diferente, considerando as suas particularidades. Então, é importante pensar, vocês estão corretos em trazer esses dados, mas policiar e já corrigir para não começarem a instituir uma política pública interna discriminatória. Não podemos considerar nível de suporte, temos que considerar a condição daquele autista, o apoio que ele precisa e, principalmente, nível de suporte, o índice do nível de suporte 1, 80% dos autistas adultos nível de suporte 1 têm tentativas ou cometem suicídio. Então, tem que ter toda uma atenção para esse grupo, por conta dessas questões, e, principalmente, aqueles que estão no mercado de trabalho, a maioria não consegue, mas sofrem, além de todas as comorbidades da depressão, tentativas de suicídio e do burnout. Então, se vocês puderem se atentar a essa questão, já que estamos discutindo isso, para não darmos margem para uma política interna, para uma política pública, capacitista e discriminatória. Obrigada. Só para complementar... Deixa eu só falar uma coisa. Ela falou a MAR, mas a MAR atende, tá? A MAR atende todos os autistas, não tem faixa etária. Os projetos dentro da MAR, sim, tem uma faixa etária, porque, vamos supor, é financiado pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, então eu tenho uma faixa etária específica para aquilo. Mas o atendimento de defesa e garantias de direito é para todo e qualquer autista que necessitar do nosso acompanhamento. Quando eu digo AMAR, é por conta da idade do estatuto, tá? Não que a AMAR não recebe autista adulto, não vamos receber aqui. Pelo contrário, eles sempre nos receberam muito bem. Sim. Mas por conta desse detalhe técnico do estatuto, que, salvo engano, é até 16 anos. Não? Nos planos de trabalho que eu tenho que colocar a faixa etária, mas no estatuto não especifica a idade, tá? Então todos os autistas. Acho que seria interessante, talvez, em alguns casos, se puder ter essa divulgação maior, ou levar essa informação, porque muitos autistas adultos têm esse entendimento, inclusive a informação que chegou para mim era que era até 16 anos. Não, inclusive eu convido, sempre assim que eu tenho a possibilidade, eu convido os autistas adultos a utilizarem o espaço da MAR, porque eu falo que é deles, é de vocês, é dos autistas adultos, de todos os autistas, então eu sempre convido. O que acontece são alguns projetos que eu tenho que especificar a idade, pela conta do financiamento. Mas, assim, a idade não tem... para atendimento lá comigo, com o serviço social, não tem faixa etária. Tá bom? Muito obrigada pelo esclarecimento. Nada. Stephanie, pode concluir? Eu vou complementar. Eu acho que essa questão do autismo adulto, eu preciso primeiro de dados, né? Então, eu fazer esse levantamento de dados com a equipe e ver a forma hoje que está sendo. Se a gente está aqui para fazer uma proposta de atendimento, tem que mesmo ir da criança até o adulto, né? E que seja o CAPS, que não seja o CAPS, que a gente tenha, né, que reestruturar, junto com a atenção básica, a gente tem que ter pontos de atendimento, né, do inicial até o adulto. É isso. Obrigado. Então, agora vamos passar para
a Mar. Boa tarde a todos. Bom, eu vou passar os dados da Mar a partir de 2019, que começa-se um trabalho tipificado dentro da política de assistência, que tem a contratação do assistente social e aí passa os atendimentos das famílias, tá? Mas eu ressalto que, antes disso, já havia atendimento e suporte pelas mães de autistas que compunham a diretoria. Então, antes da minha chegada na AMAR, as mães da diretoria faziam esse acolhimento com a família, tá? Eu cheguei na AMAR em 2019, março de 2019, então tinha por volta de 10, 15 autistas cadastrados na AMAR. E desses 15 foram para 25. Então, de 2029 a 2022, que era lá no nosso teto, pelo difícil acesso das famílias, nós atendíamos 25 famílias, né? Dentre essas famílias, tinha famílias com 3 autistas, com 2 autistas, né? Com diagnóstico, tá? E aí, a AMAR passou a fazer um trabalho, em 2018, uma parceria. Eu acho que aí que vem essa questão de 2019, o aumento do laudo, né? Por quê? Porque a AMAR faz uma parceria com um médico em Curitiba, um neuropediatra, e começa a encaminhar as crianças, algumas com recurso próprio, custeado, né, com eventos da AMAR, outras, a família que tinha condição pagava o mesmo valor social que era para a AMAR. E aí, com isso, eu acredito que as crianças de registro passaram a ter mais diagnóstico. Por isso que dá esse boom em 2019. Não é que nasceu crianças mais autistas em 2019. É que, a partir de que a AMAR começa a fazer um trabalho de conscientização e começa a falar sobre autismo, abre assim, a mente das famílias, as famílias começam a observar mais, e aí já começam a buscar o diagnóstico também. Em 2022, a AMAR muda para o centro, então fica bem na região central. E aí que foi o boom de cadastros. De 2022 a 2023, teve 300 cadastros. Então, de 25, subiu para 300. Sim, foi um boom. Hoje, na AMAR, nós temos 354 cadastrados. Pode ver, de 2022 a 2023, deu o boom. Depois, ele acalma um pouco mais. Não é que não está tendo diagnóstico? Não, é que não estão procurando a AMAR para fazer o cadastro. Por quê? Porque algumas famílias não precisam do serviço da AMAR, né? Entendem que não precisam, entendem que a AMAR é só para um acolhimento, enfim. E a maioria das famílias tem o diagnóstico na rede particular, então não chega até a AMAR. Eu estou percebendo isso porque eu estou fazendo um cruzamento de dados com a educação e com o CAPS. Então, eu percebo que muitas crianças ali que estão na educação e estão no CAPS não têm cadastro na AMAR. Nós percebemos isso. Então, não sei se chega na... Porque, assim, a AMAR não tem terapia. Então, lógico, o intuito da família é terapia. Então, não vai na AMAR só para passar com assistente social na AMAR. Não vou lá, né, só passar, eu quero terapia. E eu entendo a família. Mas é bom esses cadastros. Inclusive, em 2023, eu chamava até quem tinha plano de saúde para fazer o cadastro na AMAR, porque é importante para a gente fazer um levantamento de dados, né? Desses 354, são 278 meninos, 76 meninas e 107 entre adultos, adolescentes e jovens. Então, adultos eu tenho pouco, eu tenho mais adolescentes e jovens. Nós temos um grupo de adolescentes, jovens e adultos, hoje na AMAR, então é pouco ainda, mas a gente chama, né, compartilha lá nas redes sociais para que cheguem mais. E
É terapia? Não. É um projeto que nós estamos em execução de artes. Então, lá eles ficam e, assim, eu considero que não é terapia, mas é terapêutico, porque a gente vê a evolução deles no decorrer do tempo que eles ficam com a gente. Em investigação, nós temos 30 crianças e temos 25 entre crianças e adolescentes no Taekwondo, que é em parceria com a Secretaria de Esportes do município. E acho que é isso. Obrigado, Gabi. É importante, realmente, como a gente está aqui online, né, no Facebook, que as famílias procurem a AMAR, né, mesmo que não precise utilizar o serviço, mas faça o cadastro, né, porque a questão das políticas públicas para os autistas, é importante a gente ter um número para a gente poder fazer um trabalho mais eficiente para a nossa cidade. Tá bom? É importante lembrar, né? A gente fez o encaminhamento, eu e Gabi sentamos com a Stephanie também do CAPS, e nós criamos o encaminhamento. Então, está saindo das escolas esse encaminhamento, está chegando para as famílias, irem até a AMAR para poder realizar esse cadastro. Então, todas as famílias de autistas receberam esse encaminhamento que foi pela educação, tá? Que bom. Isso é importante. Eu não sei para qual fase que a gente vai depois dessa leitura de diagnóstico de dados, mas eu queria fazer algumas considerações aí, se você me permitir. Sim, com certeza. Então, agora, vamos passar aqui para a Renata, né, a doutora Renata. Depois a gente vai voltar num assunto que o doutor Toshio já pontuou, que é a questão do grupo de trabalho, né? E aí a gente abre a palavra para quem quiser falar, dar alguma consideração final, fica aberto, tá bom? Doutora? Obrigada, boa tarde. Como foi o vereador Jefferson comentou agora, está tendo transmissão. Então, um equívoco da nossa parte, não temos feito nossa autodescrição. Então, corrigindo, para quem está nos ouvindo, minha autodescrição: eu sou mulher, eu sou branca, estou com cabelos castanhos soltos, estou usando óculos, uma camisa rosa e um blazer xadrez quadriculado. Bom, nesse primeiro momento, eu queria parabenizar vocês por todos os dados que vocês trouxeram, que eu ouso dizer que foi a primeira vez que eu ouvi, de fato, informações específicas, informações diretas, informações tão assim pontuais, tá? Tenho acompanhado essa discussão, está aqui no grupo, não nesse grupo em específico, mas na Câmara dos Vereadores desde 2022, tem se discutido, tem se falado muito em várias e várias sessões, e essa foi a primeira vez que eu ouvi, de fato, números e que eu pude visualizar, assim como todos aqui, mais ou menos a situação do nosso município, tá? Então, nesse primeiro momento, queria parabenizá-los por trazer esses dados aqui. Com toda certeza, isso vai ser um avanço muito grande. No segundo momento, eu vou ser a chata do grupo, tá? A chata no sentido assim, a OAB ela tem uma função aqui um pouquinho diferente da de vocês. Então, no primeiro momento, eu vou sempre, obrigatoriamente, trazer aqui a questão ética profissional, então eu tenho que ter o respaldo da OAB e me portar e defender aquilo que a OAB se posiciona. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o doutor Toshio, o doutor Endro, né, comentou acerca de algumas questões, doutor Toshio, algumas questões jurídicas, aí, burocracia interna de procedimentos, na fala dele inicial, e eu gostaria de esclarecer de forma breve esses pontos. Tá? Esse grupo tem uma importância muito grande, é um tema extremamente necessário para ser discutido, e ele está sendo divulgado. Ótimo, excelente essa divulgação, mas nós temos dever e obrigação de respeitar e seguir alguns requisitos, justamente para que o nosso trabalho lá na frente, caso seja questionado, não seja invalidado. Tá? A grosso modo, eu quero dizer o quê? Temos que seguir requisitos burocráticos legais, requisitos jurídicos do BEABA aqui da Câmara, do funcionamento, regimento interno, normas da própria resolução que instituiu o grupo de trabalho. E, por conta disso, a OAB vai ter uma atuação um pouquinho diferente da de vocês, sempre buscando o quê? Claro, contribuir da forma como pode contribuir, tá? Sendo a maior entidade da sociedade civil. E eu falo isso com toda a segurança, que a OAB tem quase 100 anos aí de entidade de sociedade civil,
E por conta também que, caso surja, tá, desse trabalho aqui do grupo, alguma legislação que seja considerada inconstitucional, a OAB tem o poder, tem a autonomia de entrar, ela está no rol dos legitimados a questionar e arguir aí essa inconstitucionalidade. Tá? Então, já estou adiantando isso, espero que isso não seja necessário, mas que se chegar a tanto que se algumas questões não forem feitas da forma como a lei pede, a lei exige, para que o nosso trabalho não seja em vão, para não ficarmos aqui um ano discutindo e chegar lá na frente, a hora que for, os vereadores forem apresentar para o prefeito, para o executivo, e o jurídico do executivo questionar e falar: o procedimento não foi seguido da forma correta. Então, todo esse trabalho, esse grupo, ele pode ser anulado, esse trabalho ele é nulo. Então, para evitar essas questões, obrigatoriamente eu vou pontuar, pode ser que o tempo todo eu vou pontuar alguns detalhes aí, para buscar que o nosso trabalho siga o requisito jurídico legal necessário. Tá? E, às vezes, eu posso ser muito incisiva, tá? Quando fala de autismo, eu já fico assim com os nervos à flor da pele. Então, de antemão, já peço desculpas. De forma alguma, eu quero ser grossa, mas se eu for em algum momento, pelo amor de Deus, me corrijam, eu vou me desculpar na medida do possível. Não quero ter nenhuma conduta desse tipo, como também não vou tolerar que nenhum colega tenha, mas, às vezes, vou ser um pouco mais incisiva, porque é algo que eu vou defender com unhas e dentes. Mas, voltando aqui ao tema, o grupo, com todos esses dados que foram colhidos aqui hoje, tá? Nós vamos ainda discutir como nós vamos trabalhar esses dados. Mas a portaria ela já traz para a gente, basicamente, o que o grupo vai fazer, e esses dados vão ajudar muito, que é o quê? Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias relacionadas ao tema, certo? Fiscalizar, acompanhar a execução de programas do governo relacionados a políticas públicas direcionadas ao TEA, assim como a implementação de campanhas educativas e de sensibilização no âmbito municipal. Promover audiências públicas, cursos, seminários, palestras, convenções destinadas à sensibilização e debate sobre a pauta do autismo. Organizar e divulgar a legislação relativa aos direitos dos autistas e demais transtornos. Então, esses dados é um grande avanço. Não posso dizer, é meio caminho andado, mas já podemos juntar as informações, os dados da educação, os dados da saúde, os próprios dados da Defensoria Pública. Seria muito importante se tivéssemos dados do Ministério Público, talvez do Judiciário também, mas já é um começo, podemos começar a trabalhar com esses dados que temos, para, através desses dados, isso possa ser possível, tá? Para que os vereadores possam encaminhar todo o nosso trabalho para o Executivo e exigir que o Executivo faça aquilo que a população precisa. Tá? Então, nesse primeiro momento, os dados, fiquei completamente impactada, e eu tenho a plena consciência que esses dados, considerando que aqui são só dados TEA e municipal, então, a gente analisando aí outras deficiências também, pensando, não tem profissionais o suficiente. As professoras estão fazendo milagre, não sei nem como elas estão dando conta. Deveríamos ter o dobro de AE, se fosse analisar. E podemos, sim, fazer esse cruzamento de dados da saúde e da educação, todos os demais dados, para chegarmos a essa tríade saúde, educação, família. E isso só vai ser possível se nós podemos começar a analisar, como a Stephanie do CAPES falou, idade e bairro ali. E pode ser que até mesmo, que era uma coisa que eu ia perguntar para a educação, né, as escolas que têm maior número, se vocês têm uma análise das questões sociais, se provavelmente, se isso é algo que vai ter alguma, com toda certeza, vai ter diferença. Por quê? Porque a lei traz para a gente que temos que cuidar, analisar e proteger não apenas a pessoa com deficiência, a pessoa autista, mas também dar o suporte e o apoio para a família. Então, juntando esses dados, vai ser total importância e relevância para que isso possa ser feito. E também analisar uma forma, talvez, não digo uma obrigação, tá? Mas como a MAR tem esses números, mas a MAR não pode obrigar ninguém a se cadastrar lá. Como
a Gabi falou, muitas famílias pensam, olha, graças a Deus eu tenho condições, eu não preciso, não vou me cadastrar lá. Eu tenho como arcar com as terapias. Mas a MAR não é só para isso também, né? O cadastro lá é para a gente ter outra noção, outro trabalho também, não só essa parte da assistência. Então, talvez uma forma de buscarmos aí essa unificação. A PAI, acredito que não tem ninguém aqui presente hoje, né? Mas vão ter dados também, com toda certeza, para estar colaborando nesse sentido. Então, a grosso modo, o que eu gostaria de estar falando a respeito disso, tá? Não sei se o pessoal tem mais alguma colaboração, mas eu acredito que, por parte da OAB, basicamente isso, eu marquei todas essas informações, todos esses números, e, repito, eu estou impressionada com os números, e sei que esse número, o ano que vem já vai ser bem diferente. Nós temos aí que o diagnóstico agora é 1 para 30, então as coisas vão mudar bastante. E eu acho que é só, porque tanta informação aqui que eu fiquei até um pouco chocada. Então, agora... Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Agora vamos voltar novamente com o doutor Toshio, para que a gente volte a discutir a questão realmente da regulamentação do grupo. Doutor? Pessoal, acho que a gente não consegue, hoje, agora, fazer uma discussão com todos os dados necessários, né? Porque eu fiquei nesse tempo também repassando aqui o regimento interno. O que eu posso dizer, eu vou concluir a leitura, né, do regimento interno, mas o que eu posso dizer é que, pelo menos do ponto de vista da minha análise jurídica, né, e aí seria importante, acredito que a Câmara tenha assessoria jurídica, né, seria importante submeter à assessoria jurídica essa questão, porque a assessoria jurídica da Câmara está mais preparada para esse debate sobre regimento interno do que Defensoria e OAB, né? Mas a gente está aqui na condição de colaboração, né? Para a gente, por conta do nosso conhecimento jurídico, para a gente poder tentar dar uma segurança, né? Para o espaço que foi criado. Mas, assim, eu adiantaria não haver, do meu ponto de vista, irregularidade na proposição de um GT, né? E aí, a partir do regimento interno, eu veria duas possibilidades, né? O questionamento da doutora Renata faz todo sentido, né? Porque precisa fazer uma leitura à luz do regimento interno, isso não foi feito. Então, acho que a proposta é fazer essa leitura. E, à luz do regimento interno, eu entendo que haveria duas possibilidades, né? Eu estou adiantando um posicionamento que eu preciso depois consolidar. Uma primeira possibilidade seria... Existe uma figura aqui no regimento interno que é a Comissão Temporária de Assuntos Relevantes. Aparentemente, é o que mais se aproximaria, né, do trabalho que está sendo desempenhado por esse GT. Acontece que a proposta é que não seja uma comissão temporária, que seja uma comissão, não seja um grupo temporário, mas sim um grupo permanente. Pelo menos, originalmente, essa é a pretensão. Além disso, além de a pretensão ser de um grupo permanente não temporário, há outra questão. A comissão temporária é um espaço que está previsto, de fato, no regimento interno, e aí sim ele precisa ser composto só por vereadores. A comissão temporária seria um grupo previsto no regimento interno e composto só por vereadores, que poderia realizar convites. Então, isso está no artigo 107. As comissões de assuntos relevantes são aquelas... Permite só uma observação? Sim. Adiantando já que a mesa deve propor uma revisão do regimento interno, ainda esse ano. Estava conversando com o diretor e com o diretor jurídico. A gente deve propor uma revisão, não só da lei orgânica também, que ela está bastante defasada, desatualizada. Né? Então, seria muito e com uma importante, série de conflitos também. Seria muito importante o grupo de estudos ou os grupos de trabalho, seria importante que eles tivessem previsão no regimento interno É importante, né, ouvir isso daí,
Porque já a gente pode até depois, já diante da necessidade, né, já incluir, né, esse tipo de formação né, de espaço, híbrida, né? De espaço, de formação mesmo híbrida de vereadores, sociedades e membros da sociedade civil, etc., criar comissão para isso. Né? E aí comissão permanente também. Tá, você quer fazer uma parte, Renata? Então, na verdade, se fosse possível, o ideal seria o regimento interno trazer a previsão expressa da criação dos grupos de trabalho ou grupos de estudo, que não tem, certo? E talvez analisar com relação de possível conflito, porque nós estamos tratando de um assunto TEA, transtorno do espectro autista, que é equiparado à deficiência, e pelo regimento interno, obrigatoriamente, deficiência é assunto exclusivo da comissão permanente, pela pasta da saúde. Então, precisamos nos atentar a essa questão, para evitar qualquer possível conflito, né, e as consequências jurídicas lá na frente. Assim, eu tenho um pouco de discordância com relação a essa rigorosidade por não estar no regimento interno, porque aí eu vou argumentar. Mas só voltando, a figura que eu acho que mais se aproximaria seriam as comissões temporárias para assuntos relevantes. Mas a gente tem esse inconveniente de ter um caráter temporário e de ser composta apenas por vereadores e com convite para outras pessoas, né? Então, se houvesse esse interesse de transformar esse grupo de trabalho numa comissão temporária de assunto relevante, seriam até 5 vereadores, teria que ter prazo de funcionamento, e a gente poderia participar na condição de convidado, o que não seria um problema, né? Tem uma disposição expressa aqui, ó. Só um minutinho. Que essa curta, viu, doutor? Prorrogável por mais 90, salvo engano. Sim, então é isso. Seria essa figura, está no artigo 107. Outra forma, no meu ponto de vista, de regularizar, eu entendo que é viável, né? Estou sustentando isso. Talvez a doutora Renata tenha uma outra opinião. O fato de não ter uma previsão expressa no regimento interno não significa que algo seja ilegal, porque nem todo o trabalho que um vereador desempenha vai estar no regimento interno, né? Então, as atividades externas, né, o trabalho cotidiano do vereador, ele não vai estar totalmente regulamentado no regimento interno. E aí eu já sustento que esse tipo de ação é um desdobramento de uma atividade de vereança, do meu ponto de vista, né? De chamar a sociedade civil para dialogar. Que forma que você formaliza, de que modo você formaliza isso? Não acho que haja de pronto, né, um impedimento, porque isso não está previsto no regimento interno, porque, do meu ponto de vista, decorre das atribuições do exercício do cargo de vereança, que não vai estar todo regulamentado em regimento interno. E o que fundamenta esse entendimento é, por exemplo, o artigo 2º, né? Vai dizer, ó, a Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização interna e externa, financeira e orçamentária, de controle e assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Então, do meu ponto de vista, esse tipo de grupo tem a ver com a atribuição de assessoramento dos atos do Poder Executivo, né? E também tem a ver com administração, organização administrativa do trabalho que vocês precisam desempenhar. Se, por exemplo, vocês entendem que esse diálogo com a sociedade civil e a constituição, a formalização de um grupo de estudo, de trabalho, que não importa tanto o nome, ela é condição para que vocês desempenhem, né, para que vocês se organizem administrativamente, para terem elementos para exercerem o seu trabalho, eu entendo que esse grupo ele pode ser formalizado. Não vejo problema de irregularidade nesse sentido por conta das atribuições de vocês. Agora, é importante que fique nítido que esse grupo não vai desempenhar as funções de vocês. Então, esse grupo não vai fiscalizar, esse grupo ele vai subsidiar o trabalho que vocês têm que desempenhar, né? Então, por exemplo, no âmbito do trabalho do vereador, ele pode convocar auxiliares municipais, servidores municipais, secretários. O prefeito convida, né? Mas os secretários podem ser convocados,
Esse grupo de trabalho não pode fazer isso. Mas, assim, o vereador pode, numa comissão permanente, por exemplo. Nesse grupo, não. Entende? Então, assim, tem algumas funções, atribuições, prerrogativas que não podem ser desempenhadas no âmbito desse grupo de trabalho, porque ele não é equivalente a uma comissão permanente que está prevista em regimento interno. Então, essas prerrogativas e poderes, eles não podem ser desempenhados pelos membros desse GT. Então, mas não entendo que esse GT seja algo irregular, do meu ponto de vista, mesmo da forma como ele está, porque a gente pode rever o conteúdo das atribuições, né, para fazer uma revisão com relação a isso. Mas o funcionamento em si, eu não vejo que haja irregularidade, desde que não se confunda com uma estrutura que está prevista no regimento interno com prerrogativas e poderes próprios, né? Essa função de assessoramento, por exemplo, consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo mediante indicações. Esse grupo de trabalho pode ajudar a Câmara a, na sua função de assessoramento, produzir essas sugestões de medidas, que vocês, aí sim, enquanto vereadores, vão submeter formalmente ao Poder Executivo. Mas esse grupo de trabalho é só um apoio, um mecanismo para que vocês possam produzir essas informações. Eu não vejo problema. E a função administrativa, eu estou ainda no artigo 2º, tá? 4º e 5º. E a função administrativa é para organização interna, regulamentação do funcionamento da Câmara e estruturação e direção de seus serviços auxiliares. Isso daqui é uma autorização geral. O regimento interno não vai esgotar isso. Então, o que não tiver no regimento interno, vocês podem, exercendo essa função, criar. Vocês podem criar. Então, é possível interpretar esse grupo também como uma forma de organização da administração para que vocês possam desempenhar o trabalho de vocês, no meu ponto de vista. Tá? O que a gente tem também, além da Comissão de Assuntos Relevantes, é a previsão de audiência pública, porque isso é muito tradicional, né? Então, as audiências públicas elas estão muito marcadas aqui, em várias passagens do regimento interno. Então, a proposição que a gente está fazendo aqui é que GTs e grupos de estudos, grupos de trabalho também sejam previstos, porque isso dá uma legitimidade indiscutível para o funcionamento regular desse espaço. Tá? Mais uma função aqui de assessoramento governamental, artigo 63. Ó. A Câmara de Vereadores, na função de assessoramento governamental, de fiscalizadora e julgadora dos atos administrativos, de informadora da coletividade, vai exercer, através das suas comissões, acompanhamento, consultas, convocações, apreciações e pareceres sobre atividades da administração pública, independentemente de qualquer solicitação. Então, assim, me parece que também está dentro desse âmbito, né, essa atividade de subsídio para essa função. Né. Uma outra forma, e aqui eu volto, né, eu estou aqui apresentando alguns dispositivos que estão no regimento interno que podem fundamentar essa atribuição geral que vocês têm. Uma outra forma de regularizar seria vincular esse GT a uma comissão permanente. E aí me parece que vai um pouco na linha do que a doutora Renata falou. Né? Isso não está expresso. Não, na verdade, a comissão não tem saúde no regimento interno. Eu não vi. Não tem, o que tem a comissão é uma comissão geral, gente. Não fala especificamente de saúde. Então, comissão permanente, eu vou chegar lá. Espera lá. O que o regimento interno traz é uma comissão de saúde, educação, cultura, lazer e turismo. Então, são todas essas temáticas. Tá? Então, uma outra forma de regularizar é vincular o GT a uma comissão. Não ser uma comissão, evidentemente, mas aí teria que dialogar com essa comissão, entender quem que faz parte dessa comissão. São 3 vereadores, né, que compõem as comissões. Inclusive, o presidente está presente aqui, o Tafarel. E aí essa comissão permanente de saúde, educação, cultura, lazer e turismo pode solicitar a formalização de um grupo de trabalho, e aí pode regularizar esse grupo de trabalho, porque esse grupo de trabalho vai subsidiar o trabalho da comissão permanente. Não vai desempenhar a função de comissão permanente, mas vai subsidiar o trabalho da comissão permanente. Seria outra forma de regularizar, tá? Esse GT, do meu ponto de vista. É mais simples do que uma comissão temporária que tem, além dessa questão da gente não poder atuar como membro mesmo,
tem a questão de ter um caráter temporário, né, como eu disse. Deixa eu só ver se tem mais algum ponto. E aí tem o artigo 83, que é bem interessante. Ó. Poderão ainda participar das reuniões, e aqui eu estou falando das reuniões da comissão permanente, não desse GT que vai subsidiar. Ó. Poderão ainda participar das reuniões das comissões permanentes técnicos de reconhecida competência na matéria ou representantes de entidades idôneas, em condições de propiciar esclarecimentos sobre assuntos submetidos à apreciação das comissões. É um pouco isso que a gente está fazendo, mas o regimento interno traz essa previsão de convites para entidades e especialistas para subsidiar o trabalho das comissões permanentes. Isso está no artigo 83 expressamente. Então, isso é possível fazer. Mas o que a gente está, de fato, realizando é algo diferente. A gente está construindo um grupo permanente que vai subsidiar esse trabalho. Tá? Então, com base no artigo 83, né, eu acho que é possível que a comissão permanente regularize, legitime e formalize esse grupo de trabalho, que seria um espaço para subsídio para a própria comissão permanente. Acho que é um caminho possível de regularização. Eu acho que é uma sugestão muito importante, porque até que se faça, né, Amarildo, a revisão, né, do regimento interno e da lei orgânica, dá para nós fazer essa regularização através da Comissão da Saúde. O presidente Tafarel está presente aqui. Eu aqueço dessa ideia também, dessa sugestão, né? Realmente, a Comissão de Saúde, né, deliberar e criar esse grupo de trabalho permanente, né, até que seja... Vai ser permanente. Depois, se obviamente houver na revisão do regimento interno da lei orgânica uma outra forma, a gente faz a adequação futura. Mas eu só queria lembrar que essa comissão é uma comissão que abrange também a educação. Ela não está separada, essas comissões não estão separadas. A de saúde está junto com a educação. Inclusive, a gente tem aqui uma questão transversal. As pessoas com TEA não têm problemas só na área da saúde, mas também na educação. Então, pode ser por meio dessa comissão, não uma comissão de saúde especificamente. É aquela transversal, né? Uma comissão, a comissão é de saúde. Abrange todas essas temáticas, né? Exatamente. Tá. Eu acho que seria uma forma de regularizar, né? Por meio dessa comissão. Feito. Então, agora vamos abrir a palavra geral, né? Acho que a Michele pediu, né, para fazer uma fala. Michele. Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode começar a ver aqui a partir do diagnóstico e ampliar, né? Acho que é importantíssimo normatizar da forma que for necessário o nosso trabalho aqui, porque eu acho que isso vai dar um embasamento que é uma questão social que está forte aí, importante na área da educação e da saúde e da assistência também. Quando a gente olha para os dados da educação, a gente tem uma ideia do nosso plano estrutural de atendimento, tá? E, obviamente, a gente consegue observar algumas fragilidades. Quando a gente olha ali no atendimento do professor do AE, é bom que fique claro que o atendimento do professor do AE, quando eu tenho uma demanda de 45 crianças, ele me traz uma fragilidade que eu preciso de mais um professor. Porque qual é o trabalho do professor do AE? É um atendimento individualizado no contraturno da criança. Então, como é que eu tenho que conceber o que é ofertado pela educação para todas as crianças, né? E aqui a gente está com atenção às crianças autistas. A escola em si, o horário regular de ensino, né? Todas as demandas que circundam esse horário de atendimento em sala, de atendimento em projetos, de atendimento do professor de educação física, né? Obviamente que a gente tem aí vontades para o futuro de pensar em outras especialidades para melhorar a questão da aprendizagem, mas é importante que a gente observe que é uma estrutura muito grande, é uma estrutura que ela está crescente. Ela hoje pode não ser a demanda ideal, mas ela é uma demanda em expansão. Isso é importante da gente falar. Então, tem algumas fragilidades ali que, obviamente, nós já percebemos que existem algumas necessidades específicas, sim. Acho que é importante também, para não ficar na parte hipotética,
que a gente entenda quais são também as outras deficiências e qual o quantitativo dessas deficiências a nível meio de saber a planificação do trabalho, né? Como a doutora Renata falar, como é que estão se virando até agora? Porque a escola não está sozinha. A escola não tem um profissional apenas. A escola tem vários profissionais. Obviamente que a gente tem uma legislação que é ampla e que não fixa ali especificamente a questão do especialista. Hoje, se eu for olhar, eu tenho o professor do AE como especialista, mas, se eu olhar a demanda formativa dos professores, mais de 90% com formação na questão de educação especial e psicopedagógica e por aí vai. Então, aqui nós olhamos dados quantitativos que nos trazem fragilidades qualitativas, mas nós não demandamos hoje aspectos qualitativos, que eu acho que seria um segundo ponto que a educação teria como estar trazendo. Então, a gente falou muito da oferta, da estrutura, mas a gente tem questões de frequência, né? Desistência de trabalho. Então, por exemplo, hoje, um dado que nós não trouxemos aqui, mas a gente pode trazer da próxima vez. Por território, qual é a demanda de frequência das crianças que a criança tem a oportunidade do contraturno e os pais não levam? Essa é uma demanda importantíssima. Por quê, gente? A gente está falando de direito das crianças, de assumir, de garantir o direito, de se assumir com a estrutura devida, mas, se a gente não tem a participação social e o compromisso, o impacto, obviamente, ele não vai ser o impacto que a criança merece. Tá? Também não trouxemos dados da APAE. Hoje nós temos uma sala de Jardim 1 e Jardim 2 na APAE, e que faz um atendimento ambulatorial e também de investigação. E que a APAE também pontua para nós quando a gente garante o atendimento à infrequência de algumas comunidades. Isso é importantíssimo de se trazer, porque a gente nunca consegue fechar a investigação de algumas crianças por conta dessa ausência familiar de alguns territórios. Isso é importantíssimo de se falar. Acho que é importante se falar também da estrutura do transporte escolar que se garante. Hoje, o município, no ano de 2024, ele faz todo o transporte escolar de todas as crianças com 100% da garantia financeira, que é uma coisa que agora, dialogando com o Estado vai participar financeiramente para o ano que vem, para o próximo convênio. Então, isso é um ganho imenso. Nós estamos falando aí de um aporte de 1 milhão ano, tá? Que estava só para o município. E quando a gente pensa no aluno, por mais que a gente não tenha o Estado aqui na pessoa, nós temos o Estado aqui conosco, porque as políticas públicas municipais, elas se amplificam e elas são de parceria com o Estado, tá? Então, acho que isso é importante de se falar. A questão do atendimento de sala é uma fragilidade imensa. Nós somos para a demanda de estagiários, e é uma demanda para nós hoje que a gente consegue ter pés de avaliar o positivo e o negativo dentro dos territórios, porque, assim, nós não conseguimos fugir de olhar para os territórios. Os territórios escolares, eles não são comparativos no município. O que acontece no Alberto Bertelli, muitas vezes não acontece no Ana Pinto Banks, não acontece no Nicéia Hirota. Então, existem aspectos que levam para a questão qualitativa que são importantíssimos para nós. Tá? Eu acho que um outro olhar também muito importante é que essa gestão agora que assumiu, ela deu as mãos para as outras secretarias. Então, assim, quando nós entramos, nós não tínhamos um fluxo informativo de quem são as nossas crianças do espaço escolar municipal e quais terapias essas crianças fazem, quantas têm acesso, quantas não têm, seja pela questão do CAPS, seja pela questão da AMAR. Então, meio que nós nos demos as mãos aí e nós criamos um fluxo interno. Esse fluxo está em criação. Então, hoje, a gente já consegue saber pelo nome, e a gente tem uma ideia de estar criando um cadastro que tem um fluxo que a gente saiba quem é essa criança, em que escola está, e que esse fluxo ele seja interativo, porque
tem suas questões na saúde, né, e vai ter suas questões com as entidades também, porque a parceria com as entidades ela existe, né, principalmente para as terapias. E aí eu ressalto uma coisa que eu acho que é importante que a gente perceba também. Hoje, a assistência municipal se dá em âmbito de 100% pela educação. As crianças autistas, o maior atendimento que ele tem é escolar. É só o que ele tem, vamos ser sinceros, se a gente for falar de forma bastante categórica. E é um atendimento, obviamente, um atendimento que tem que estar em expansão, porque o número de crianças está crescente. Então, a gente precisa... Por isso que as fragilidades vão surgindo na demanda de RH, na demanda de espaço. Né? Hoje está muito claro para nós a necessidade de espaços multissensoriais nas unidades, e a gente está caminhando para isso, em termos de estrutura, da própria estrutura sensorial à mão, né, do professor também, da escola em si, né, volto a falar, o aluno é da escola, ele está no professor, o conhecimento acadêmico é ali, mas ele está integrado à escola, e sem falar das unidades de escola em tempo integral também, tá? Que hoje, né, existe no Alberto Bertelli, e nós iniciamos no Olga Clivati também. Então, eu acho que, assim, eu não estou aqui justificando nada, eu estou, assim, engrossando a fala no sentido da prática, né, do que a gente realmente vivencia e, assim, do impacto que a gente sente em relação ao acompanhamento que a gente tem das escolas e das crianças. Não sei se as meninas querem complementar alguma coisa na fala, que a gente estava aqui falando. Só pedir para, assim, a gente vai chegar às 2 horas de reunião e a gente vai ter que ir encerrando, né, daqui a pouco. Agora, um dado também importante é que, assim, existem dados muito mais específicos do campo da criança e que a gente tem que zelar pelo sigilo, que a gente detém dados para qualquer opção em ações escolares. Eu acho que isso é importante de se falar também. Isso se comunga com as unidades, né? Inclusive, aqui eu não posso mostrar, mas a gente tem um drive aberto que a gente consegue olhar criança por criança, o profissional que ele está alocado, as demandas, e isso não pode, claro que não, mas é importantíssimo que se saiba que a Secretaria detém e trabalha com esses dados de conteúdo. Tá? Era isso. Obrigado, Michele. Como o doutor Dochil falou, a gente combinou para que a reunião não estendesse além dos horários, né? Então, gostaria de agradecer a todos, né? Eu vou deixar aberta a palavra para os 2 vereadores que estão aqui na mesa comigo, né? Para que eles possam fazer as considerações finais, e, em seguida, a gente vai fazer o encerramento. Então, posso, antes de ir para as palavras finais, não sei se vocês concordam, só para a gente falar um pouquinho, talvez, da continuidade da próxima conversa, né? Eu acho que a gente vai ter que continuar em diagnóstico, e talvez levar a tarefinha para casa de mapear o que a gente tem de qual é a rede, né? Acho que colocar ali as entidades, as instituições, pensar, cada um apresentar o que considera qual é a rede, né? E aí talvez pensar em fazer convites específicos, né? Para as entidades, instituições que não estão aqui, para talvez apresentar esses dados também, né? E a partir disso a gente pensar num planejamento, né, desse GT. Tem que ampliar para o Estado, né, tem que incluir o Estado nessa Os convites estão sendo feitos, o problema é que eles não estão atendendo, e aí a gente não pode obrigar. A gente só não pode tentar coletar, pelo menos, os dados, já que a gente está construindo um diagnóstico, já que eles não vêm, pelo menos, solicitar, dá para solicitar, né? Podemos sim. Né? Podemos sim. Se a gente não consegue dados que eles participem, eu tenho lá na Mar os dados do Estado. Eu posso. Só a Gabi pode trazer na próxima reunião. Sim, que daí o MP também, né? Eu sugiro que antes de oficiarmos e mexer com qualquer outra entidade que não esteja aqui, regularizarmos primeiro a nossa casa para evitar problemas, tá? Porque mas acho que os vereadores podem solicitar os dados independente de ser qual função. Pode. Né? O vereador Tafarel já aceitou a comissão, né? Ele já... Tafarel, quer falar? Só uma parte, Jefferson. Como eu te falei, né, me coloco à disposição como presidente da Comissão de Saúde, né, junto com a comissão, para a gente poder sentar e alinhar, tá, esse ponto. Isso, complementando de forma breve o que o doutor Dochil falou, não que eu
tenha um entendimento de que tudo que está sendo discutido até agora seja nulo de pleno direito. Não é isso. Mas eu entendo que pode, sim, ser anulado. Então, se não seguirmos alguns requisitos, tem uma diferença técnica com relação ao que é nulo e o que é anulável, de forma específica por conta dessa previsão expressa do regimento interno, né? Até marquei aqui, no artigo 70, parágrafo 4, que está dizendo que a Comissão Permanente da Ordem da Saúde, Educação, Lazer e Turismo e Social, ela traz de forma expressa que ela vai disciplinar a respeito das deficiências, e o artigo 107, parágrafo 9, traz que nenhuma outra comissão pode discutir aquilo que é de competência das comissões permanentes. Então, se for possível, para a Câmara poder fazer esses ajustes, tá? Claro que isso, de forma obrigatória, precisa ser através de alguma resolução, não pode ser por base de portaria, uma resolução que seja trazido aqui para votação e para que a própria comissão permanente possa assumir e legitimar esse grupo de trabalho e trazer aí as suas regras para evitarmos problemas lá na frente. Só para os encaminhamentos, que eu queria só acrescentar a questão que a gente tem um comitê, junto com o MP articula, que é o comitê do AEE, né? Que acaba que a gente fica fazendo várias coisas separadas. Talvez, se a gente pudesse, né, ter um lugar da gente centrar os esforços com essa questão, eu acho mais fácil. Então, esse convite com o MP vem de encontro, que é uma demanda do MP também, essa articulação, que é com registro específico, ainda não é regional, é mais com registro, né? Então, pessoal, vamos franquear a palavra aqui aos vereadores. Tom, gostaria de... Queria aproveitar novamente para agradecer a presença de vocês, né, nesse encontro desse grupo de trabalho. E essa regulamentação, que eu também acho que é necessário, lembrando que essa portaria foi feita o ano passado, né, então na gestão dos vereadores no ano passado, e passou despercebido por nós, né, de fato, né? Então a gente precisa regulamentar para poder depois dar os próximos passos, né? Tanto de convites para a APAI, Conselho Tutelar, Ministério Público, até Diretoria de Educação do Estado, para a gente poder discutir melhor tanto os dados, né, quanto até mesmo os diagnósticos, qual caminho a gente pode seguir, né? Então queria agradecer a doutora Renata, doutor Toshio, o pessoal da saúde no nome da diretora Fernanda, a Graciele, a Stephanie aqui do CAPS, da Amar, a Gabi, a nossa secretária de Educação, Michele, Jéssica e a Adriana. Agradecer também você, Jefferson, pela iniciativa, agradecer ao Amarildo, que sempre é solícito a qualquer demanda relacionada aqui a debater na Câmara para poder ajudar, compartilhar. Então, muito obrigado a todos vocês, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Cumprimentar a todos aí, né, um trabalho brilhante, né, enriquecedor, que vocês apresentaram, todos aqui, a contribuição que cada um deu. O meu mandato está à inteira disposição aí daquilo que é benéfico à sociedade. Esse tema é muito caro e relevante para a sociedade. A gente vê que esse tema, o quanto está crescendo, né? A gente não sabe o porquê, mas está impactando na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas, das famílias que têm pessoas com transtorno do aspecto autista. Então, vocês estão de parabéns, né? Quem criou a comissão, agora está aí o nosso presidente da Comissão de Saúde, Educação, Lazer, ele vai propor essa regulamentação, isso daqui, como sugestão do Dr. Toshio. Então, só tenho que agradecer, parabenizar o trabalho e o empenho de cada um de vocês, né? E agora, obviamente, convidando outros autores aqui, né, como sugeriu a PAI, a MP, Conselho Tutelar, a própria diretoria de ensino, lá tem uma PEC lá de educação especial, uma professora coordenadora lá de educação especial. Penso que é praticamente uma reunião mensal de 2 horas, né? Então, acho que não atrapalha nenhuma entidade de comparecer aqui. Tomando todos os cuidados aqui que a doutora Renata apontou aqui, né, para você ter um instrumento jurídico legítimo e que tenha validade, né? Porque depois isso aí tudo vai subsidiar ou leis ou propostas de políticas públicas que nós mesmos, né, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto servidores públicos, vão ter que cumprir e desempenhar aí, né? Então, parabéns a todos. Tafarel, gostaria de dar uma palavra?
Então, pessoal, gostaria também de agradecer a todos vocês que vieram aqui participar hoje do grupo de trabalho, dizer que os dados que aqui foram apresentados foram muito importantes, parabenizar o pessoal da educação, da saúde, da MAR, pessoal da... Exatamente, que vocês possam nos disponibilizar no nosso grupo lá, né, para que a gente... Eu fiquei muito contente com a forma com que vocês apresentaram, né, os dados, acho que foi enriquecedor para a gente aqui, para o nosso grupo, né. Agradecer também a presença do Dr. Toshio, que também trouxe dados lá da Defensoria, da Renata, da OB, e dizer que todos nós estamos aqui realmente num propósito de tentar fazer com que essa questão do autismo a gente possa levantar esses dados para que a gente possa ter políticas públicas para a gente saber a melhor forma como a gente pode atender melhor essas famílias, né, e as pessoas com deficiência. Também dizer que agradeço a presença do vereador Amarildo e do vereador Tom, por estar presente conosco aqui hoje, porque o vereador Beto e o vereador Géssio, que está sempre aqui nesse grupo, hoje não puderam comparecer, então eles estavam presentes aqui na Câmara e vieram participar com a gente, justamente com o vereador Tafarel, né, que foi importante o vereador estar aqui hoje, porque entrou nessa situação da regulamentação e realmente eu já vinha conversando já há algum tempo com o Beto e com o Gerson, e a gente sabia que ia cair nessa questão da Comissão da Saúde. Então, nós já estávamos para conversar com você, Tafarel, sobre esse assunto, mas foi bom você estar presente aqui hoje, que aí a gente já consegue já ir adiantando esse assunto, né? Eu acho que não vai ter nenhum tipo de dificuldade para a gente se alinhar, e dizer que a participação de todos é muito importante, e que, numa próxima reunião, provavelmente nós façamos online, né, para a gente discutir a próxima pauta, e que vocês estão de parabéns e muito obrigado a todos. Então, 16h20, está encerrada a reunião do Grupo de Trabalho do TEA aqui da Câmara Municipal. Muito obrigado a todos.